um novo entendimento jurídico sobre o protesto de taxas condominiais em atraso. Isso que discutiu o último encontro do Sindicato da Habitação e a Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina. O que muda na prática? O fato é que a Corregedoria do Judiciário Catarinense, nosso Tribunal de Justiça, passou a autorizar recentemente a possibilidade de protesto junto aos cartórios. Mas o que isso significa na prática? Significa que aquele que não pagar o condomínio em dia pode ficar com o nome sujo na praça e perder crédito. É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua opinião, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão pelas redes sociais. Tem o endereço do Twitter, tem o Facebook também. Hoje, aqui conosco estão Francine Nola da Silva, da Comissão de Direito Imobiliário na OAB. Também o programa recebe Guilherme Gaia, que é tabelião de Joinville, presidente do Instituto de Protestos. E ainda recebemos Fernando Vilres, que é o presidente do Sindicato da Habitação Secov, em Florianópolis e Tubarão. Obrigado pela atenção, pela presença de todos, hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sanjian, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça, Ibagi sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Bom, seguinte, vamos explicar o que está acontecendo aí. Bom, o senhor, de fato, apresentou um requerimento, né, no Tribunal de Justiça, pedindo uma revisão de um parecer do próprio tribunal que vedava o protesto de dívidas condominiais. E aí veio a resposta da Corregedoria, que entendeu que é possível fazer o protesto junto aos cartórios. Como a coisa vai acontecer é o que a gente vai discutir a partir de agora, mas, de fato, os cartórios já estão recebendo os protestos? Sim. Boa noite. Boa noite, Renato, Fernando, Francine. Como presidente do Instituto de Protesto e tabelião, e por ser o nosso entendimento a possibilidade de protesto, com a lei do protesto que permite, eu fiz um requerimento à Corregedoria Geral da Justiça, que foi muito receptiva, sempre muito receptiva, e analisou e houve alteração da orientação de proibição do protesto de dívidas condominiais e passou-se a permitir, a ser possível novamente, voltou a ser possível, o protesto de dívidas condominiais. O pessoal já está procurando os cartórios? Sim, sim. Sempre houve uma procura, né? Mas tínhamos que essa orientação de negar o recebimento, o apontamento desse título. Hoje, alguns colegas já vêm recebendo, principalmente com a divulgação, essa procura. Ah, não é? Não é estadualizado isso? Alguns recebem, outros não recebem? Não, todos recebem, mas já que por muito tempo não se apontou esses títulos, não se levou, deixou-se de utilizar essa ferramenta. Sim, sim. Então, hoje, muitas vezes se aguarda um tempo muito grande para que se tome uma medida, que o condomínio consiga tomar uma medida para a cobrança desses valores. Hoje, com protesto, por menor atraso que seja, já é possível enviar esse título para o cartório. Basta o síndico, o administrador de condomínios, procurar o tabelião da sua comarca. Quando há mais de um tabelionato na comarca, procurar a distribuição. Mas se ele procurar o tabelião da comarca, um deles, ele vai ser orientado a como proceder e apontar esse título. Agora, Fernando, qual é o tamanho desse problema, hein? Inadimplência em condomínio? É grande? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, meus colegas aqui. Fazer um breve histórico, Renato, de que com a entrada em vigor do novo Código Civil, né, em 2003, nós tivemos a redução da multa. A famosa multa de 20%, né, ou de até 20%, que era aplicada às taxas de condomínio em atraso na legislação anterior, baixou para 2%, né? E isso efetivamente na época trouxe um aumento da inadimplência, né? Aumentou. Deixou para pagar por último o condomínio, né? Porque de fato hoje a taxa de condomínio acaba sendo muitas vezes um empréstimo barato, né?
para o inadimplente. Porque hoje a gente sabe que o juro do cartão de crédito é bastante alto, o juro do cheque especial é bastante alto, qualquer financiamento que a pessoa tenha, né, pode ter prejuízos imediatos no caso de não pagamento, né? Então, o não pagamento em dia da taxa do condomínio em atraso, ela tem um ônus que é muito pequeno, né? 2% de multa, 1% de juro, correção monetária do período, né? E a única medida que até então os condomínios deveriam ou poderiam tomar é a ação judicial, que é uma ação de conhecimento, uma ação que até chegar ao ponto de haver uma penhora e um leilão desse imóvel pela dívida, isso demora anos, né? Sim. Anos. Então, o protesto, né, com o advento da lei de protestos de 97, se não me engano, trouxe a hipótese do protesto de outros documentos de dívida, que não só aqueles títulos cambiais, né? Então demorou um pouco, né, para que os estados, né, da federação aos poucos fossem entendendo de que a taxa de condomínio se encaixa nesse conceito de outros documentos de dívida e que então pode ser protestado. E isso é uma medida que eu julgo muito importante, muito interessante, como um procedimento efetivo de cobrança, né, nas mãos dos administradores de condomínio, nas mãos dos síndicos, para que consigam, aí, num prazo mais curto do que através do judiciário, buscar a recuperação da dívida desse condômino com o condomínio. Porque o que acontece na prática, né, na gestão de um condomínio, quando alguns deixam de pagar os custos, né, da operação, da manutenção de condomínio, eles permanecem. E ele tem que ser rateado com os demais, né? Então, não é justo, né? Não é justo. Bom, qual é a sua orientação, por exemplo? Buscar no primeiro momento a negociação, negocia até que ponto? Tem alguma regra? Vou esperar então chegar no terceiro mês de inadimplência para depois buscar ou uma negociação ou o protesto? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos colegas. O que a gente vem orientando, que já era uma orientação anterior e agora também vai passar a ser feito, é que tenha um certo cuidado nessa cobrança pelo protesto. Tente uma composição amigável antes com o condômino para regularizar a situação. Não acontecendo, sim, levaria a protesto ou até uma cobrança judicial, né, dessa taxa condominial, que a gente, por mais que venha pagando as contas, é uma taxa importante a ser efetuada pelo condômino, porque ela administra, né, a limpeza, os empregados do condomínio, a manutenção desse condomínio, né? Então, só que cobrar com parcimônia, né? Ter uma certa primeiramente amigável. Tá, antes da gente falar aí na operação, eu queria saber o seguinte: